Olá, aluno Otimiza! Hoje a gente começa o processo de construção da sua segunda redação semanal. Esse tema ainda faz parte da família de temas que deu margem ao primeiro tema da redação semanal. O tema de hoje é a face territorial da desigualdade social e instrumentos políticos jurídicos para o direito à cidade. Sabemos que o tema está muito grande e o Alberto vai ter todo um processo de aula para explicar detalhadamente cada conceito. A aula de hoje continua o processo de reflexão sobre o que é um problema social e o que um problema social produz de efeitos para o sujeito social, nunca se esquecendo que o principal eixo transversal de 100% dos temas do Enem é a antijuridicidade que os temas por si já trazem dentro dele próprio. Todo tema do Enem, de alguma forma, afronta, afeta, deslegitima algum direito. Pode fazer a lista dos últimos 30 anos. Inclusive, tem no nosso livro a lista dos últimos 30 temas do Enem. Todo tema do Enem, de alguma forma, é antijurídico. Quando dá para fugir um pouco disso, a gente consegue encaixar no direito à dignidade, ao bem-estar. Compreender, à luz dos direitos, os temas que se constroem a partir da lógica do problema social, vai te dar uma base absurdamente densa para poder construir muitos argumentos de qualidade. A cidade é um local de habitação e dentro desse espaço de convivência, muitos direitos podem ser afrontados. Hoje a gente começa a reflexão mais densa sobre esse processo todo de compreensão sobre o direito à cidade, o direito ao espaço, o direito ao livre trânsito ao espaço, o que é morar, o que é transitar dentro desse processo. É um tema difícil? Com certeza, mas temas difíceis fazem com que a gente possa crescer e, de fato, desenvolver um texto muito mais sólido. Pela próxima 1 hora, o Alberto vai aprofundar com densidade esses conceitos e no final da aula a gente volta te dando alguns caminhos para que você possa construir, junto com o capítulo 14, junto com o capítulo 8 do nosso método, redações incríveis. Nunca se esqueça, direito, principal eixo transversal, direitos naturais, direitos sociais, direitos de humanidade, direitos contemporâneos. Outra coisa importante, estude as 6 causas de um problema social, sempre vão te ajudar muito. A participação da sociedade, o Estado e a sua não atuação, a inaplicabilidade das leis, a construção histórica do país ou da cidade, o sistema capitalista e a educação e a cultura. Quando você pega esses dados, esses elementos, junto com os capítulos de estrutura e a discussão temática, certamente a tua redação tem tudo para ser uma grande redação. A aula de hoje ela vai ser enviada junta ou quase junta da aula do capítulo 14, que é o capítulo técnico de estrutura. No início, é sempre muito complicado utilizar esses materiais novos. Daqui a pouco, eles são uma mão na roda para você fazer redações extremamente objetivas, densas, com metodologia e, acima de tudo, com muito conteúdo. Um grande abraço, agora fico com o Alberto e daqui a pouquinho a gente volta para te dar os caminhos das pedras para que você possa construir o seu texto. Até daqui a pouco. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso segundo encontro, em que nós vamos continuar a discussão acerca dos estudos de cidade, né? Estudos urbanos associados à realidade vivida, associados às dinâmicas da vida urbana, associados às engrenagens desse espaço urbano, sobretudo, claro, as experiências construídas no modelo brasileiro de cidade, né? Então, como o Bernardo colocou, né, na introdução, o nosso trabalho, claro, ele é correlacionado, né, ele é integrado ao primeiro encontro, né, de forma obrigatória. Tá? Nós vamos voltar a falar da temática do direito à moradia, né? Nós tratamos do déficit habitacional no primeiro encontro, entre outros temas, como espaço público, espaço privado, mercantilização e financiarização, enfim, tratamos ali de temas transversais muito importantes, problemas reais, né, do acesso à cidade, da busca por viver, estar e ser na cidade. Tá? Nós vamos retomar alguns elementos e eu vou muni-los de conceitos muito importantes, científicos, com os seus respectivos autores, tá? Para vocês conseguirem citá-los, para vocês conseguirem desenvolvê-los. Tá? E vou também, obviamente, usar instrumentos, como o Bernardo colocou, jurídico-políticos ou político-jurídicos, né? Tanto faz, que vão permitir ou que vão possibilitar né, o combate da problemática. Roberto, qual é a problemática? A problemática é a face territorial da desigualdade social.
ok? Então a desigualdade social ela se dá no tempo, ela se dá na política, ela se dá na economia, né? E ela é traduzida, expressada, manifestada no território. Então isso tem que estar muito claro para vocês. A manifestação do fenômeno da desigualdade é uma manifestação também territorial. Alguns autores vão dizer que ela é sobretudo territorial. E você pode observá-la na paisagem. Então, as políticas de segregação que tiveram ou foram derivadas de políticas que pretendiam higienizar, que pretendiam modernizar, que pretendiam atualizar, renovar, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, como a Reforma Pereira Passos, foram políticas que produziram segregação socioespacial, que produziram uma desigualdade socioterritorial muito contundente no espaço urbano carioca. Tá? Então, se a gente parar para pensar, a política, a economia, as dinâmicas sociais, as forças econômicas e políticas são promotoras, historicamente, desse fenômeno da desigualdade e, sobretudo, a sua expressão socioterritorial. Um dos maiores gargalos, funis da história brasileira, da história social brasileira, é o acesso à terra. Veja, eu não falei foi o acesso à terra, é o acesso à terra. É sobre a terra que você edifica e constrói o seu cotidiano, a sua vida, que você empreende, que você trabalha, que você existe. Você faz parte de uma classe social, de um grupo social, e você se integra a uma dinâmica territorial. Você vive, você se instala, você se reproduz no espaço e no seu uso, que nós vamos chamar de território usado na geografia. Tá? Então, o território usado, ele é usado por diferentes tipos de uso. Okay? Então, da moradia aos negócios, o espaço ele é usado de diferentes modos, e essa diferença de modos vai produzir, ou vai expressar, melhor dizendo, a desigualdade socioterritorial. Beleza? Passando aqui, a gente começar a série de itens, de tópicos importantes, eu de antemão já trato de ferramentas jurídico-políticas. Né? O Estatuto da Cidade ele é uma lei de 2001, não é uma lei qualquer, veja bem, não é uma lei qualquer, é uma lei que capitula, é uma lei que regulamenta a política urbana da Constituição Federal de 88. Tá? Então, demorou 13 anos para você regulamentar o capítulo de política urbana da Constituição de 88, com muita pressão popular, muita luta de movimentos sociais, de entidades de classe, a importância de entidades de classe como o IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, de alguma forma, partes mais progressistas do CREA, da Associação de Geógrafos Brasileiros, e movimentos sociais como o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, movimentos de luta pelo direito à cidade. Okay? Então, o Estatuto da Cidade ele é um produto político-jurídico de muita luta popular, tá? E de consolidação de uma série de direitos. Okay? Então, dentro do direito à cidade, há uma série de direitos. E o Estatuto da Cidade, essa lei federal brasileira, tenta abarcá-los, abraçá-los, integrá-los e instrumentalizá-los. Ou seja, como acessar esses direitos. Okay? Então, alguns pontos que eu ilustrei para vocês, marquei no textinho. Para começar, o Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo. Aqui nós temos uma polêmica, que para mim não é, mas obviamente para as forças econômicas se trata de uma polêmica muito contundente, significativa. Para alguns alunos talvez eventualmente também, tá? Mas para mim, ponto pacífico. Tá? A propriedade urbana precisa cumprir sua função social. Ponto. Tá? Alberto, o Enem já cobrou algo desse tipo na área de humanas, por exemplo, cobrou em 2020. Okay? A função social da propriedade foi uma questão inteira do Enem, com trechos do Estatuto da Cidade extraídos
para que o aluno explicasse, para que o aluno trabalhasse o significado da função social da propriedade. Então, se aquela propriedade ela não cumpre a sua função social, o que é cumprir sua função social? É dar a ela um destino e um uso que seja benéfico à dinâmica social daquela cidade, que contribua à dinâmica social daquela cidade, dá moradia aos negócios. Em outras palavras, aquela propriedade ela não pode, em área com infraestrutura toda estruturada, infraestrutura toda estabelecida, ela não pode estar ociosa, ela não pode estar vazia, ela não pode estar sem uso. Ok? Caso isso aconteça, caso essa propriedade fique sem uso, ela está sujeita pela lei a IPTU progressivo, impostos municipais, urbanos, que são crescentes a cada ano até que aquela propriedade passe a cumprir função social, e até, dependendo do tamanho daquela propriedade, dependendo da extensão dela na cidade, desapropriada e voltada ao interesse público. Ok? Então, o Estatuto da Cidade prevê desapropriação. Olha que coisa interessante. Tá? Assim como também a desapropriação como instrumento, quando o assunto, aí não é o Estatuto da Cidade, mas quando o assunto é propriedade rural. Ok? Então, a reforma agrária constitucional prevê desapropriação de propriedades que não cumpram sua função social no campo. Terras ociosas, que a gente chama também de devolutas, que não tem produção, não tem atividade econômica que use adequadamente aquele espaço, essas propriedades devem ser desapropriadas, tá? Para fins de reforma agrária. Por quê, Alberto? É um bem coletivo maior. Assim está na lei. Beleza? Então, alguns tópicos que eu trouxe para vocês são muito didáticos para exemplificar o que eu acabei de falar. Então, primeiro, oferta e garantia do direito a cidades sustentáveis. É prerrogativa do Estatuto da Cidade construir instrumentos de luta, de busca de cidades sustentáveis. Então você tem aí a temática ambiental, você tem aí a temática infraestrutural, que vai garantir uma terra urbana digna, ambientalmente saneada, saneamento ambiental completo. A galera costuma chamar de saneamento básico, Hoje a gente já chama de saneamento ambiental. Não tem nada de básico, ele é complexo e indispensável. Tá? E acesso a políticas públicas de transporte, serviços públicos em geral, ao trabalho, ao lazer e outros direitos e conquistas fundamentais à vida do cidadão. Tá? Segundo tópico, oferta de uma gestão democrática por meio da participação da população. A cidade precisa ser uma cidade democrática. Tá? A gente falou sobre isso no outro encontro e reforçando de forma contundente. A lei garante e obriga uma gestão participativa da cidade. Através de que, Alberto? Eu nunca fui convidado para tomar uma decisão sobre os rumos da cidade. Deveria. E se não foi, se seu pai não foi, se sua mãe não foi, se seus vizinhos não foram, é porque o gestor público máximo daquele município e aquele governo do qual ele é líder não exerceu a sua obrigação como gestor municipal. Temos um problema, ok? Então, a gestão democrática da cidade pressupõe a participação popular, seja por meio do indivíduo, seja do sujeito social, seja por meio das suas associações representativas, como associações de moradores de bairro, por exemplo. Ok? A Barra tem algumas associações de moradores, algumas mesmo, porque são vários setores diferentes no bairro da Barra da Tijuca. Então você tem várias associações. Essas associações precisam ser chamadas sempre que a prefeitura pretender, ou seja, que a prefeitura construir algum projeto que impacte a vida desses moradores. Caso contrário, não estaremos produzindo uma gestão democrática. Outra coisa relevante.
dentro do Estatuto da Cidade, há a obrigatoriedade da formulação a cada 10 anos, atualizados a cada 5, tá? De planos diretores. Bernardo, que estudou direito, ele sabe muito bem disso. O plano diretor, ele tem esse nome, não porque existe um diretor que comanda, não. É diretor por dirigir. O plano diretor dirige o crescimento da cidade. Então, em tese, é esse documento, né, que vai nortear, né, e vai determinar para onde e como a cidade vai crescer. Como ela vai se organizar, o que ela pretende de si mesma e como, principalmente, ela vai incluir as populações periferizadas e favelizadas da cidade. Como que ela vai incluir as dinâmicas de trabalho, de lazer, de entretenimento, de vida urbana plena, essas populações. Pô, Berto, cadê o nosso plano diretor municipal do Rio de Janeiro? E aí, galera, eu também pergunto, cadê? A lei obriga desde 2008 a execução de planos diretores. E no Rio de Janeiro, nós nos restringimos a planejamentos estratégicos, que não são planos diretores. Dependem de iniciativas que são trienais, de projetos que acabam a cada 3 anos, ciclos de 3 anos, não pensam na cidade na sua totalidade. E cidade tem que ser pensada na sua totalidade. Você pensa na totalidade e você vai descendo as particularidades, da escala maior à escala menor de atuação. Porque se você pegar a parte pelo todo, você inevitavelmente vai construir colchas de retalho, como nós sempre fizemos. Ok? São Paulo tem um plano diretor. Inclusive, Bernardo, o plano diretor de São Paulo é um exemplo a ser citado, a ser colocado. A FUVEST gosta de trabalhar bastante, a Unicamp também. O plano diretor da cidade está sendo agora, inclusive, revisado. Tem algumas pautas ali que são consideradas polêmicas, mas o combate, por exemplo, a propriedades que não cumprem função social vem sendo extremamente contundente a partir do plano diretor. Muito contundente. Tá? Com muita gritaria, Alberto, você tem ali agentes econômicos que gritam contra ele? Claro, vai sempre ter. Assim como nós tivemos também em São Paulo uma gritaria contra a construção de ciclovias, ainda na gestão Haddad, já tem um tempinho. Né? O Haddad fez um sistema cicloviário bastante significativo na cidade, que ligava bairros, eles não estão em um sítio costeiro como nós estamos, né? Então as ciclovias elas cumpriam uma função, em tese, de trabalho, de ida a determinados espaços da cidade, enfim, de transporte de fato. Né? E para elas serem construídas, muitas vias de carro, né, deixaram de existir. Você substituiu. Você deu um outro tipo de uso e função àquela faixa de asfalto. Né? E isso gerou uma reclamação social de um grupo que, obviamente, usa o carro no seu cotidiano, né, muito grande. Mas aconteceu isso também em Amsterdã, aconteceu isso também em todas as cidades do mundo que ousaram trocar, e a gente vai falar isso no nosso próximo encontro, nós vamos falar isso no nosso próximo encontro, ousaram trocar um modelo rodoviário a combustão, né, por um modelo cicloviário, um modelo a pé, um modelo que privilegie o corpo humano, né, que privilegiasse o movimento natural do corpo ou estruturas de transporte sustentáveis, ambientalmente adequadas. Tá? E por último, o item 3, cooperação entre governos, iniciativa privada e os demais setores. Veja bem, galera, é impossível fazer qualquer tipo de política urbana sem cooperação, né? Sem trazer a iniciativa privada para o lado. Tá? Não é tê-la como inimiga, mas é você trazer para a gestão, não para decidir junto, né? Mas para discutir uma série de temáticas. Então, se você tem iniciativa privada ao lado do governo, discutindo temáticas, e a população organizada, a sociedade civil organizada, né, você tem ali todos os grandes entes e sujeitos interessados, em tese, em construir uma cidade melhor. Ok? Então, o foco é sempre o interesse social. Tá? Se isso vai ser alcançado, aí vai depender muito da atuação desses 3 entes e das ideias que esses 3 entes alimentam. Tá? Seguindo.
Outro ponto, planejamento do desenvolvimento das cidades de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano. Dá para corrigir muita coisa no Rio de Janeiro, muitos equívocos históricos, muita coisa em São Paulo, muita coisa em BH. Onde você estiver, você tem coisa para corrigir na sua cidade e dá para fazer um planejamento urbano adequado a projetar uma cidade que erre o mínimo possível, né? Erre cada vez menos na sua gestão territorial, sócio-territorial. 5. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transportes e serviços públicos adequados. Olha que coisa interessante, gente. Alguém sabe o que é equipamento urbano? O que é um equipamento? Vamos imaginar. O que é um equipamento? Equipamento é uma estrutura construída para atender a alguma finalidade voltada ao público. Ok? Equipamento urbano voltado ao público. Então vamos imaginar, por exemplo, ao final da Olimpíada, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos o Parque Olímpico inutilizado para aquele fim. Os Jogos acabaram. O Parque Olímpico todo é um grande equipamento urbano, em tese voltado ao esporte e ao lazer. Hoje é um equipamento urbano ocioso, vazio, sem finalidade voltada ao interesse social, o que é um absurdo. O Maracanã é um equipamento urbano. Tá? As lonas culturais, né? Os espaços, né, de encontro da sociedade, seja na cultura, seja no lazer, seja no esporte, são equipamentos urbanos. As escolas públicas são equipamentos urbanos, os hospitais são equipamentos urbanos. Ok? Então você tem diferentes tipos de equipamentos urbanos. Então quanto mais equipamentos urbanos você tiver na cidade, né, quanto mais a cidade for alimentada de equipamentos urbanos e, sobretudo, comunitários, né, melhor a cidade será. Menos fragmentada ela vai ser. Menor vai ser a necessidade do sujeito cruzar a cidade para acessar o equipamento urbano, comunitário, em outro bairro, aquele mais privilegiado, em que esses equipamentos estão em maior número. Né? Então você vai tornando aquela cidade uma cidade mais eu não diria igual, não é isso, mas menos desigual, sem dúvida nenhuma. Tá? Você vai reduzir a desigualdade social, aquela desigualdade que é expressada no território, com políticas contundentes de construção de equipamentos urbanos adequadas às demandas daquela sociedade. Tá? E por último, ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar a utilização inadequada dos imóveis urbanos, a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes, o parcelamento do solo, a edificação ou uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana. Olha quanta coisa a gente pode evitar com o controle adequado do uso do solo. Né? Evitar a poluição e a degradação ambiental, evitar a deterioração das áreas urbanizadas, diminuir, conter, reduzir, né, a especulação imobiliária, né, sobretudo aquela que é voltada a uma subutilização esperando valorização. Tá? Então nós temos todos esses instrumentos no Estatuto da Cidade, né, capazes de combater essa realidade urbana que encarece a cidade, que segrega, que torna o espaço urbano cada vez mais desigual. Tá? Seguindo. Aqui a gente chega nos dois conceitos fundamentais para fechar esse primeiro ponto. Né? A função social da cidade, entendam, a função social da cidade, ela é um algo mais, é uma outra camada quando você analisa a função social da propriedade. A função social da propriedade, ela trata apenas daquela dada propriedade analisada. Ok? A função social da cidade já está associada, obviamente, ao nosso perímetro, né? Já está associada àquela materialização, né? A cidade como um todo. Tá? Então a cidade ela vai cumprir a função social dela quando ela atende aos principais direitos da população de forma justa, igualitária e democrática. Então, parem e olhem as cidades de vocês, né? Se vocês não estiverem só no Rio de Janeiro, se estiverem espalhados pelo Brasil ou pela região metropolitana aqui fluminense, né? E tentem, ao olhar pela janela, né, construir algum tipo de análise que nos leve à função social da cidade. Essa cidade em que nós vivemos, em que você vive, cumpre a sua função social? Ela, de fato, atende aos direitos da população de forma justa, igualitária e democrática?
sustentável econômica, social e ambientalmente? Ou não? Porque se ela não cumprir, né, definitivamente a ideia de combate à desigualdade social na cidade, ela pode estar apenas ou no papel, no imaginário, ou na ideia desse pequeno professor e de outros que, de alguma forma, trabalham essa noção e essa realidade histórica brasileira. Se a sociedade não cumprir essa sua função social, ela não vai ser um espaço democrático e definitivamente um espaço de inclusão desses grupos periferizados, desses grupos socialmente excluídos. Beleza? A função social da propriedade, como eu falei, está aqui definida para vocês, não vou falar de novo, mas nesse tópico aí eu tenho não só um texto muito objetivo para quem quiser escrever numa redação sobre o tema, mas também para pensar esse conceito. Veja bem, galera, eu não estou entrando na discussão não, tá? Eu não estou entrando na polêmica, não tenho nenhum tipo de compromisso hoje em debater isso com vocês, debater o conceito jurídico de função social da propriedade. O que eu sei que vocês vão encontrar pela internet, se vocês forem pesquisar, é uma série de vídeos, uma série de textos discutindo se isso é uma violação do direito à propriedade. Ok? Definitivamente, hoje aqui a gente não está fazendo esse debate. Eu, particularmente, não acredito ou não concebo a função social da propriedade como uma violação do direito à propriedade. Definitivamente não. Tá? Eu entendo a cidade como uma materialização do coletivo. Então, em tese, ela tem que atender ao interesse social acima de interesses que não cumpram a devida função social. É esse o pensamento da lei, que existe na Alemanha, existe na França, existe na Espanha, existe em Portugal, existe no Canadá, em alguns estados americanos, na Austrália. Então, é consagrado juridicamente. Okay? Não é uma jabuticaba, como a galera costuma falar, que seria algo que só existe no Brasil. Não, na verdade seria uma mentira, porque jabuticaba não existe só no Brasil, mas não é o caso. Tá? E para fechar, eu acho que já está dando nossa primeira parte, concluindo nossa primeira parte, o direito à moradia pela ONU Habitat. Tá? Vocês estão lendo ali Habitat 2, tá? Aqui nós temos aspas para a ONU falando sobre o direito à moradia. Todos têm direito a um lugar adequado para viver, a uma moradia segura e confortável, localizada em ambiente saudável, que promova a qualidade de vida dos moradores e da comunidade. Então, olha como o conceito de direito à moradia, Bernardo, é completamente mais... Não digo completamente mais, não faz nem sentido isso, mas olha como ele é mais profundo do que o direito à casa. O direito à habitação, que classicamente foi construído aqui no Brasil. Ou seja, basta dar o apartamento, que você tem ali o direito à moradia alcançado. Definitivamente não. Desse modo que nós construímos historicamente no Brasil, tá, a desigualdade socioterritorial foi amplificada. A face territorial da desigualdade social foi ampliada, aprofundada. Por quê? Porque nós passamos a ter, por exemplo, embora pessoas vivendo em conjuntos habitacionais, em estruturas prediais, construídas intensamente por determinados governos, tá? Elas passaram a morar, a viver, a estar a 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia do seu local de trabalho. Então, o que a ONU Habitat versa nesse material é que o direito à moradia não é só o direito à casa, mas é uma moradia segura, confortável e localizada em ambiente saudável. Em outras palavras, galera, a gente pode dizer que Petrópolis, contextualizando, pegando essa dinâmica recente de tragédia que nós estamos presenciando, né, ou pelo menos observando à distância, e Petrópolis, devido à tragédia tal como ela se deu, né, claro, choveu muito, 250 milímetros, a gente está falando de um volume de chuva muito além do padrão, mas boa parte do município de Petrópolis está estabelecida, né, ou seja, está constituída, né, sem uma condição ambientalmente saudável para a localização das moradias. Seja pela declividade do sítio,
áreas de grande declividade, seja pelo uso de margem de rio, né, fundos de vale, né, de forma absolutamente desordenada. Então, cabe a quem produzir uma outra Petrópolis, pegando o exemplo do município aqui da região serrana, cabe ao poder público, tanto municipal quanto estadual, né, e às forças sociais e econômicas, a produção de um outro modelo de uso do território, um outro modelo de organização, de ordenamento sócio-territorial, para que uma tragédia como essa não volte a acontecer. Alberto, você acredita nisso? Não acredito nisso. Não acredito nisso. Porque nós já vivemos aqui só em um tempo de 10 anos, para a galera que era mais novinha aí, em 10 anos, 11 anos, nós vivemos 2 grandes tragédias em Petrópolis, região serrana. A outra pegou Friburgo, pegou Teresópolis. Então a gente está diante, galera, de uma problemática que é macro e profunda. Ok? É a expressão mais latente da confusão que nós fazemos entre habitar e morar. Habitar e morar. Política habitacional é diferente de política de construção de casas. Política de construção de casas, você vai construir casa em qualquer lugar, vai entregar as chaves, vai fazer campanha política, isso é uma coisa. Agora, construir para reduzir o fosso e a face da desigualdade socioterritorial, incluindo grupos sociais de forma ambientalmente sustentável e confortável, a gente no Brasil, nas grandes cidades, nunca fez. Ok? E Petrópolis, embora não seja uma grande cidade, é um modelo brasileiro reproduzido em estado bruto na serra, onde a declividade é imensa. Ok? Galera, terminando a primeira parte, daqui a pouco a gente volta. Valeu! Fala, galera, de volta aqui, continuando o trabalho. Vale muito a pena, estava conversando com o Bernardo, ele está aqui à minha frente, a gente vai trocar uma bolinha. Falar um pouco mais sobre o conceito do direito à cidade mesmo, né? Ele falou que fica muito abstrato a construção de uma ideia de direito que, em tese, todo mundo acredita ter, de fato, né? Ou seja, circular pela cidade, ir a um lugar, ir a outro, ir a um shopping, ir a uma praça, sentar numa areia de praia, etc. e tal. Mas, galera, esse é o modo mais superficial de compreender o direito à cidade. Tá? Não é um mero direito de ir e vir. Tá? Não é um mero direito de se locomover pela cidade. Tá? O direito à cidade, repetindo, e para nunca mais sair da cabeça de vocês, e é sobre isso que o Estatuto da Cidade, como lei, tá? É sobre isso que ele tenta versar, que ele tenta construir nas suas linhas, com alguns defeitos, alguns problemas que não nos cabem aqui na discussão, né? O direito à cidade ele é basicamente o direito à vida urbana em plenitude. Ou seja, o direito à cidade é o direito às dinâmicas do urbano, sejam elas lazer, trabalho, entretenimento, sociabilidade, encontro, desencontro, voz política, ativa, enfim, tá? Seja o direito às engrenagens da cidade. Tá? E a gente está falando de engrenagem, né? O direito aos equipamentos públicos, o direito à educação como um sistema educativo, o direito à saúde como um sistema de saúde, o direito ao transporte como um sistema de transporte que garanta acessibilidade e mobilidade, ok? Então, o direito ao saneamento como uma infraestrutura fundamental para uma vida digna, tá? E, obviamente, o direito à moradia como o direito a partir do qual a sua vida se faz possível. Tá? Então, quando nós analisamos desigualdade social e a sua face territorial, ou seja, como ela se manifesta no território, tá? Nós estamos analisando também um certo déficit do direito à cidade, uma certa limitação, restrição, né? Uma desigualdade do direito à cidade.
Ou seja, a cidade ela passa a ser uma cidade plena para alguns que usufruem e são cidadãos por usufruírem das engrenagens e da vida urbana, ok? E para outros, né, o direito à cidade é um sonho, um desejo, ou quase que uma espécie de distopia, à medida que sempre lutaram por isso, né, e o que ganham na luta é mais desigualdade, mais segregação, mais violência, mais indignidade. Ok? Esse é o ponto fundamental. Tranquilo? Então, conversando com o Bernardo, ele deu esse toque, essa sugestão de voltar ao tema central, que a gente começou a trabalhar na semana passada, para discutir um pouco mais esse direito à moradia. Nós terminamos a primeira parte falando sobre direito à moradia e a diferença entre fazer política habitacional de fato, tá, e construir casas. Tá? Isso é central para a nossa discussão. Por quê? Se a gente pensar que construir casa, ponto, é o direito à moradia conquistado, tá? A gente vai cair no erro histórico, clássico, né, que fundou, formou, ocupou grande parte dessa zona oeste do Rio de Janeiro. Né? Por quê, Alberto? Porque você pega a Cidade de Deus, ela nasce como um projeto habitacional. Olha que interessante, né? Esse projeto habitacional era primeiramente de casas, depois você tem a Cidade Alta, prédios, ok? E você tem vários conjuntos habitacionais, Vila Kennedy, Vila Cosmos, sendo construídos na cidade do Rio de Janeiro a partir da remoção de famílias, de espaços que estavam sendo vistos como oportunidades de mercado na zona sul da cidade. Então você tem a favela do Pinto, da Praia do Pinto no Leblon, você tem a favela da Catacumba na Lagoa, que são favelas retiradas, removidas, extraídas, né, até violentamente, né, com incêndios até hoje não elucidados, né, em suas causas e origens, né, mas favelas removidas e famílias que ali habitavam, passando a habitar esses condomínios, esses conjuntos habitacionais a 30, 40 quilômetros dali. Será que hoje, ao olhar a Cidade de Deus, que se adensou, que se favelizou, né, que se tornou um espaço em que a moradia digna não está presente como regra, será que hoje eu posso dizer que aquela política de construção de casas, de um projeto chamado de Cidade de Deus, foi de fato uma política de habitação que garantiu a plenitude do direito à moradia? Aquele projeto tem esse teor que vocês estão vendo nos slides? Nós estamos diante de uma moradia segura e confortável? Nós estamos diante de um ambiente saudável que promova a qualidade de vida dos moradores e da comunidade? Então não basta morar, habitar, ok? Não basta você construir como política pública casa para o pobre, para o excluído, para o favelado, usando termos normalmente, comumente, popularmente utilizados, morar. Tá? Você precisa dar a ele a cidade. E dar a ele a cidade é dar a ele o acesso a todas as engrenagens e a todas as dinâmicas da vida urbana, do lazer ao trabalho. Conseguem entender isso? Essa é a ideia do direito à cidade mais central. Tá? Eu trouxe alguns outros materiais para vocês olharem. Tá? Olha que interessante. Olha como nós violamos o direito. Olha a violação do direito à moradia. Apesar da centralidade da habitação, olha que bonito. Poucos direitos humanos têm sido tão frequentemente violados quanto o direito à moradia. Por que centralidade? Porque o direito à moradia é essencial para a conquista de todos os outros direitos. Se você não mora, se você não habita, você não tem CEP, você não tem cadastro, você não tem carta chegando à sua casa, você não tem formulário a ser preenchido porque você não tem endereço para colocar, mesmo habitando uma moradia precária,
Em muitos casos, você não tem sequer um nome de rua. Então, basicamente, galera, não basta ter um teto sobre a cabeça. Aí vai. Há uma representação ideológica da cidade. A aplicação da lei de acordo com as circunstâncias, a ilegalidade admitida do loteamento fechado, a simbologia de legalidade ou de ilegalidade. Então, nós olhamos para a favela e há uma simbologia, uma aura, uma ideia de que a favela, como forma e como tipo de uso no território, é baseada na ilegalidade. Bernardo está aqui do meu lado, ele perguntou, Alberto, não? Não. Na verdade, sim, aos olhos de quem vê. Tá? Mas não numa prática cotidiana de observação simples, tanto da história da favela no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, quanto das políticas públicas promotoras do adensamento desses espaços populares. Traduz, Alberto, traduzo, claro. A favela é uma alternativa. Uma alternativa à higienização, a um processo de crescimento e de urbanização, crescimento urbano e de urbanização absolutamente esquizofrênico, patológico, acelerado, desordenado e excludente. Então, se nós pensarmos em desigualdade social, ela fatalmente estará representada na desigualdade da moradia, da qualidade da casa, da qualidade da moradia, mas, sobretudo, da qualidade da sua geografia. Onde ela está localizada. O que há sob e ao redor daquela moradia. Sob infraestrutura. Saneamento, sobretudo, que inclui água, esgoto, etc. Tratamento, coleta de lixo, tratamento adequado dos rejeitos. E acesso às engrenagens e à vida urbana. Há a oferta disso nos espaços periféricos das grandes cidades? Se você me disser que sim, aí eu vou ter que estudar um pouco mais a cidade para ver onde eu estou errando na análise. Mas se você olhar e falar, Roberto, realmente não. E há um ponto interessante, o Bernardo colocou também, você tem algumas áreas do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem um sítio urbano muito acidentado, né, muito complexo, né, morros maciços, lagunas, o mar, né, banhando o nosso território, duas florestas, que são as duas maiores florestas urbanas do mundo, né, a Pedra Branca e a Tijuca. Aí você fala assim, Alberto, é um sítio complexo, ok. Você tem ocupação de encosta de alto padrão no Rio de Janeiro. Não problematizada, normalmente. Não preciso listar aqui. Vocês moram na Barra e vão para a Zona Sul e conseguem ver na Lagoa, por exemplo, né, a Fonte da Saudade. Aquela subidinha, né, que vê a Lagoa de cima. Você tem só mansão ali. Você passa pelo Joá. Então o problema não é a ocupação de encosta, em tese. É por questões de ordem de risco. Mas não confundir risco geológico com vulnerabilidade social. Em Petrópolis, nós tínhamos riscos em diversas áreas potencializados pelas chuvas. Só que o risco ele vai ser muito mais mortal, o grau de letalidade vai ser muito maior no momento de uma precipitação naquele volume sobre as pessoas de maior vulnerabilidade. Ok? Então, risco é uma coisa, vulnerabilidade é uma outra camada que potencializa o risco e o efeito letal daquele risco. Tanto é que morrem, embora ricos também tenham perdido suas coisas, morrem muito mais pessoas vulneráveis, pobres, que vivem em condições muito mais adversas materialmente que as populações de maior grupo social de topo de pirâmide em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, etc. Que também são cidades sobre sítios urbanos extremamente complexos. Beleza? Então esse é um ponto muito relevante. Eu trouxe aqui esse mapa, eu uso muito em sala de aula, desde que a The Economist produziu esse material. E é interessante porque é uma revista estrangeira de grande repercussão, mostrando um pouco da nossa segregação socioespacial, a nossa fragmentação, que é algo mais profundo que a segregação, que é, obviamente, uma face territorial importante da desigualdade. E observem o seguinte, galera, em azul
nós temos uma população autodeclarada branca. Tá? Em amarelo, parda. E em preto, preta. Pardos e pretos constituem o que nós chamamos, a categoria, a classificação, de negros. Tá? Então observem, por exemplo, da costa da Barra da Tijuca, a grande zona sul do Rio de Janeiro, né, nós temos uma predominância de brancos, sobretudo na orla. Podem observar também que há ali alguns pontos amarelos na zona sul, também pretos, né, em alguns trechos da zona, da região. Né, são as favelas dos diferentes bairros. Cantagalo, Ipanema, Pavãozinho, Copacabana, Chapéu Mangueira, Leme, né? Santa Marta, Botafogo, beleza? Então há uma geografia, Vidigal, ali entre Leblon e São Conrado, Rocinha, há uma geografia que explica a presença desses pontos pardos e pretos na zona sul do Rio de Janeiro. Mas olhem como a Barra, observem como a Barra tem uma presença mínima das populações com essa classificação étnica. Né? Por que, Alberto? Pardos e pretos. Porque a Barra da Tijuca foi planejada para uma ocupação predominantemente de classe média e média alta. A Barra da Tijuca é um bairro planejado. Tá? Então é um bairro que tinha um planejamento de valor e de tipo de uso voltado à renda da classe média e média alta. Né? E a classe média e média alta brasileira é predominantemente branca. Okay? Então você vai ter ali uma geografia e uma organização sócio-territorial pela dimensão étnica predominantemente branca. Okay? Algo, por exemplo, pegando a extrema zona oeste da cidade e a zona norte, você vê justamente o contrário. Tá? Você tem ali um bolsão, né, de pobreza muito grande, né, muito significativo, né, e por conseguinte, como a pobreza no Brasil tem cor, né, você tem ali o amarelo e o preto predominando na configuração, no arranjo que o mapa está representando. Beleza, galera? Vejam, a nossa desigualdade social, ela é também territorial, então a gente pode falar de desigualdade socio-territorial, né? E também étnica. Não dá para você tirar o componente racial. Não dá para você tirar o componente racial dos estudos urbanos, sobretudo no Brasil. Beleza? Seguindo. Direito à moradia, continuando, a instabilidade. O Mike Davis é um dos intelectuais que eu mais gosto de ler. Ele tem 2 livros maravilhosos, O Planeta Favela e O Cidade de Quartzo. Né? E abre aspas para o Mike Davis. É um cara que você pode citar com muita contundência numa redação. A pobreza constrói o desastre urbano. Mais que a pobreza, a insegurança e instabilidade são os grandes problemas de nossas cidades inacabadas. A insegurança e a instabilidade. É a pobreza e não o pobre. Tem gente que acha que para acabar com a pobreza tem que acabar com o pobre. Oh, meu Deus! É o que a gente faz historicamente nas nossas políticas urbanas, né? Sobretudo políticas de segurança. A gente acha que matando o pobre mata a pobreza. Não é bem assim não, gente. A nossa sociedade é extremamente vertical e hierarquizada. Então alguém vai estar sempre na base, violentado e extremamente esmagado pelas outras camadas. Tá? Amanhã pode ser você. Tá? Claro que historicamente há um grupo, né, estabelecido, que obviamente tem um conteúdo étnico-racial claro, nós já acabamos de falar, né? Mas quando você pensa em acabar com a pobreza, acabando com o pobre, né, você provoca um morticínio. Né, que normalmente acontece. A gente está falando aí de casos de homicídio que chegam a 50 mil no país, né, e aí você pega aqui no Rio de Janeiro casos de homicídio, a cada 10, 7 são negros. Então você tem uma dimensão de letalidade da violência muito marcantemente localizada nos espaços populares, periféricos, favelizados. Ok? Então temos aí algumas características. A precarização do emprego, como que essa instabilidade ela tem dimensões práticas, tá? Trabalho precário, ilegalidade na ocupação do solo, porque olha só, quando o Bernardo fala, Alberto, a favela se caracteriza pela ilegalidade, e eu falo que não, ela se caracteriza pela alternativa, significa que o componente jurídico, a estrutura jurídica do país, historicamente, né, estabeleceu uma segregação muito violenta, muito forte, sobre as populações que não conseguiam adquirir imóveis. Olha que interessante.
Se eu não compro imóvel, eu não tenho acesso à moradia. Se o Estado não me dá um imóvel, eu não tenho acesso à moradia. Agora, se eu for construir um imóvel porque eu preciso morar, eu estou na ilegalidade. Olha que legal. Então o que você faz? Onde você vive? Essa é uma discussão bem importante. Despejos, remoções forçadas, vulnerabilidade socioambiental. Né? As sirenes, o Bernardo mora hoje na Lagoa. Daqui a alguns dias, ele vai me dizer, está um pouquinho distante do Santa Marta, não está, Bernardo? Bastante. Não está ali pelo Maitá, não está mais para lá. Beleza. Então não vai ouvir muito não. Mas para quem mora em Botafogo, Maitá, as sirenes do Santa Marta ecoam de cortar o coração, pelo menos de quem tem algum grau de sensibilidade social, em períodos de chuva forte. E essas sirenes são avisos, né, fazem parte do monitoramento para evitar tragédias como a de Petrópolis, pelo menos naquela dada favela, e algumas outras favelas da cidade também. Tá? Então esse sistema de monitoramento e aviso é muito importante. Tá? Mas aí você vê, a chuva está caindo de forma contundente e você está no seu apartamento, super tranquilo, você paga o aluguel, ou paga o financiamento, ou já é seu próprio. E a 300 metros dali, eu morei ao lado do Santa Marta, você tem uma sirene tocando, orientando os moradores a procurar um lugar seguro, normalmente a quadra do bloco de carnaval na base, ou a creche, que é administrada pelos jesuítas na base do morro. Então, os moradores correm, tiram as suas coisas mais valiosas e vão para esses espaços até que as sirenes parem de tocar. Então, é esse nível de vulnerabilidade que dificilmente um dia você vai entender, a não ser que você conheça, viva, ouça, estude, converse, principalmente se você for para uma universidade pública, onde o filho desse grupo social, embora ainda minoritário em alguns cursos, muito minoritário em alguns cursos, ele está presente com o sonho de gerar mobilidade socioterritorial da família, sobretudo social, aumentar a renda, conseguir outra posição social e até geográfica, se possível for. Beleza? E a cidadania parcial e a lógica do consumo. A cidadania é parcial, a lógica do consumo comanda, e se eu não posso consumir, né, e por isso eu não sou cidadão, se eu for morar na favela, eu ganho logo a pecha, o título de alguém que vive na ilegalidade. Então você reclama que aquele sujeito não paga imposto, que aquele sujeito não paga luz, que aquele sujeito não paga água, etc. e tal. Isso, inclusive, é um equívoco, sobretudo nas favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde se paga água, se paga luz. Tá? E pagar ou não IPTU é uma relação bem interessante, porque para pagar IPTU, em tese você tem que ter acesso à infraestrutura da cidade, porque você está pagando aquilo, você está pagando usar o saneamento, usar a água, usar a água que vem pelo cano, o cano é público, você está pagando aquilo. As tuas fezes são escoadas por canalização, tratadas em estação de tratamento. Então você tem toda essa dinâmica que vai determinar ali o pagamento do IPTU, a rua, o calçamento, a iluminação pública, a praça mantida, etc. e tal. Você chega na favela e você procura tudo isso. Você não acha. E a gente quer que pague IPTU, é uma relação bem complexa. Né? Nós temos uma relação bem complexa com essa dinâmica. Aí eu abro aspas para fechar esse assunto da moradia digna e adequada, também para o documento da ONU Habitat, tá? E eu acho esse trecho fundamental para acabar essa reflexão. Entende-se como moradia adequada, usem o termo moradia digna e adequada. Se a moradia não for digna e adequada, a pessoa mora, mas ela não tem o seu direito à moradia conquistado plenamente. Tá claro? Então, entende-se como moradia adequada a existência de um espaço digno para habitação, compatível com o número de moradores, em condições de acessibilidade, proteção, estabilidade e durabilidade estruturais, iluminação, ventilação suficiente, infraestrutura que inclua serviços de abastecimento de água, saneamento, eletricidade, coleta de lixo, arruamento, localização adequada e acesso aos serviços sociais básicos. Quem tem
Tudo isso no Rio de Janeiro, hoje, chega a, no máximo, 60% a 65% da cidade. 40% da cidade sem acesso a moradia digna e adequada é muita gente. É muita gente. E aí, óbvio, se não tem acesso a moradia adequada, é cidadão pela metade. E aí a desigualdade social só se aprofunda. Ela só abre cada vez mais aquele fosso, aquela fragmentação profunda, que nem mais segregação socioespacial, como você aprendeu no colégio, pura e simplesmente. É uma fragmentação profunda. Beleza? Aqui, para fechar com alguns conceitos que vocês devem conhecer, estão na segunda série, estão na terceira, então estão participando desse processo de geografia urbana importante, né? Nós temos aqui o conceito de gentrificação, né? Um conceito criado pela Ruth Glass, né? Uma socióloga inglesa, verificando ali as dinâmicas dos bairros tradicionais centrais de Londres, né? Hoje, esse conceito não se aplica mais a áreas centrais, única e exclusivamente, né? A qualquer grande área que sofra um processo de renovação urbana, né? Que receba investimentos, receba políticas que busquem recuperar, né? Que busquem requalificar aquela área, né? Todos esses espaços que passaram por isso tendem à gentrificação, que vem do inglês gentry, e está diretamente associado, né, pela palavra, a um aburguesamento daqueles espaços. Então você tem a necessidade, para haver a gentrificação, você tem a necessidade de construir, primeiro, uma renovação urbana, uma requalificação daqueles espaços, para atrair negócios e atrair população de um outro grupo social que está ali em degraus superiores da pirâmide social, tá? Para aí você chegar à conclusão, à consolidação do conceito e do processo de gentrificação. Eu fiz aí uma trilha para vocês. Essa trilha é para botar debaixo do braço. Então você tem essa área, perde a sua função industrial, perde a sua função econômica anterior, sofre uma degradação, tá? Ou seja, sofre uma saída parcial, quase total, dos moradores que ali habitavam, não total, normalmente não total, tá? Há uma deterioração daquela estrutura urbana, tá? Há um processo que acontece ao mesmo tempo de terciarização da cidade, deixa de ser uma área industrial e passa a ser uma área de setor terciário, né? Comércio e serviços. Né? Há a política entrando para tentar recuperar essa área, requalificar essa área degradada. Isso faz o custo do solo e das coisas, né? O custo de vida aumentar. Né? Há a chegada de novos moradores e investidores e, pelo aumento do custo, a saída dos antigos moradores. Olha que interessante. Para haver gentrificação, essa trilha tem que ir até o final. Aí, Bernardo, o que acontece com esses moradores que saem porque o custo de vida naquele espaço aumenta? Para onde eles vão? Ou para as periferias daquela dada cidade, ou para as favelas da região. Aprofundando a desigualdade e aprofundando a fragmentação daquele espaço urbano. Alberto, me dá um exemplo no Rio de Janeiro. A zona portuária passou por esse processo e está passando. Nós temos hoje, a cada 10 empreendimentos imobiliários no Rio de Janeiro, 3 acontecendo ali. E o objetivo é levar a classe média para aquela área. Né? Então nós já temos comércio e serviços muito intensos chegando à região, encarecendo, criando uma nova dinâmica urbana. E os moradores que ali habitavam e habitam ainda estão sofrendo hoje uma forte pressão desse custo de vida, porque o aluguel aumenta, o comprar coisas se torna mais caro, e aí eles vão, obviamente, pressionados, eles vão se deslocando para áreas que eles podem pagar. Com uma cidade cada vez mais cara, as áreas que eles podem pagar são cada vez menores e mais distantes, né, de onde sempre moraram, sempre habitaram e sempre viveram e trabalharam. Beleza? Então, a gentrificação é um processo muito delicado e hoje muito estudado. Né? E o último conceito
é o de justiça territorial, galera, do professor Ivaldo Lima. Na verdade, o conceito não é dele, mas ele hoje é o maior especialista brasileiro na temática, né? E ele entende o conceito e trabalha o conceito de justiça territorial focando na ideia, claro, de justiça, ou seja, que todos devem ter a oportunidade, né, de acessar o território e tudo que o território é capaz de oferecer em condições de dignidade, em condições de complexidade da vida urbana dignas, tá? E o conceito de território, que é obviamente o conceito construído na geografia por e a partir de tipos de uso, né, e a partir de relações de poder. Então o Evaldo considera que a justiça territorial precisa se constituir baseado nas relações entre os grupos sociais e no compartilhamento social através da política, né, dos tipos de uso do território e dos tipos de modos de vida possíveis naquele território. Que todos nós possamos acessar esse território e viver dignamente nele, mesmo que não haja igualdade, mas haverá justiça do acesso aos recursos, às coisas, aos direitos, às dinâmicas sociais naquele dado território. Beleza? Para isso é fundamental construir políticas. Tá? E esse é o segredo. Propor políticas públicas que garantam a justiça territorial. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Uma aula conceitual importante, mais densa. Espero que vocês tenham aproveitado. Voltem também o vídeo, façam seus comentários e qualquer dúvida, mandem para o Bernardo e ele passa para mim e eu tiro com o maior prazer. Beleza? Grande beijo, até a próxima. Uau! Como você acabou de perceber, temos um grande trabalho pela frente, a construção de uma redação absurdamente topzeira. A gente estava falando aqui agora sobre a música Piseiro, né? Então, uma redação de alto nível sobre a temática da desigualdade social no que se refere à questão habitacional. Então, a gente já compreendeu que alguns sujeitos sociais habitam, mas, infelizmente, a desigualdade social habitacional é o nosso problema. Então, a gente já fez o recorte do problema social que o nosso tema nos traz. A desigualdade social na ocupação do espaço ou a desigualdade social habitacional. Vasta gama de possibilidades de você construir esse problema. Primeiramente, a gente vai começar a pensar por que isso ocorre. Se você fizer uma redação causal, e como a gente está na redação 2, a redação vai ser causal, você vai ter que começar a pensar causas desse problema que o Alberto também pintou. Então, por que no Rio de Janeiro, sobretudo, e no Brasil, existe tanta discrepância sobre o como se mora, o como se habita? Então, o primeiro ponto nevrálgico dessa redação é você escrever no início do primeiro parágrafo, né, no meio dele, sobretudo, escrever qual é o problema social que a gente está trabalhando. Escrever qual é o problema social é narrar e descrever o problema a partir da ótica da vítima. Como o Alberto falou, com certeza a vítima do problema social em questão são as pessoas mais pobres. Claro que em alguns momentos uma pessoa rica pode ser que tenha sua mansão invadida por um pedregulho, mas além disso ser uma exceção, as políticas públicas e as ações privadas de contenção de risco são absolutamente mais formuláveis e formuladas para esse segmento social. Então, a principal vítima, sem dúvida, são pessoas que necessitam, que não há alternativa a habitar e ocupar regiões de encosta, sobretudo. Claro, o tema não é só isso. A gente vai falar sobre o morar em condições que não alcançam todos os direitos que o morar deveria alcançar. Durante a aula, o Alberto fala sobre o Estado precisa dar moradia de qualidade. Eu vou provocar esse verbo com o Estado precisa devolver moradia de qualidade. O Estado precisa devolver educação. O Estado precisa devolver saúde para a população. O que você acha desse conceito, Alberto? Porque parece que a pessoa não fez absolutamente nada, que ela é um cancro que está ali e o Estado dá como se estivesse fazendo um grande favor. Não, é devolver. Aquela pessoa compõe e alimenta o Estado. Aquela pessoa é parte ativa, ela está trabalhando. A pessoa não está em casa tomando água de coco. Então o Estado devolve. Mas ela não paga imposto de renda. Amigo, essa pessoa ela compõe o universo da construção do país de múltiplas formas.
É a população pobre que construiu tudo que você... Aqueles poemas, né? A população pobre produziu tudo. A fábrica é tocada por pobre. Inclusive a sua casa. Inclusive a sua casa, né? Então o Estado não dá, o Estado, inclusive a sua casa, que cumpre os direitos. Exatamente. O Estado devolve. Quando você trocar esse verbo dar por devolve, porra, se o monarca entendesse essa parada, o Estado devolve. A pessoa trabalha pra caraca. Toda a estrada que você viu, mão pobre. Toda a fábrica, quem toca, mão pobre. Quem toca o grosso do comércio, mão pobre. O Estado devolve. A favela trabalha muito. Ou seja, a gente vai começar a compreender que o grande problema é, ainda que as pessoas trabalhem, existe um grande quadro de desigualdade dentro do espectro de ocupação da cidade. A desigualdade. A desigualdade no processo de ocupação da cidade. Então está aqui o nosso conceito, a fase territorial da desigualdade social e instrumentos políticos jurídicos para o direito à cidade. Esse é o processo. Então, meu amigo, causa do problema é o melhor caminho que você vai puxar. Obviamente, a gente tem um Estado que não participa ativamente, um Estado que cada vez mais ele governa para uma faixa territorial do território. O Estado ele segrega quem ele quer segregar e a cidade funciona em certas localidades, coincidentemente ou não, na verdade não. Esse Estado que existe tem a cor azul naquele mapa que o Alberto colocou, né? Então a gente verifica o Estado como um elemento fundamental, a gestão do Estado. A gente poderia também falar sobre a construção histórica do Brasil, de preconceito, de segregação, de escravismo e todo o legado que isso produz no processo da ocupação do espaço. Né? A favelização é um processo de expulsão. A gente pode trazer como causa também a sociedade, sobretudo as camadas médias e altas, que tem muita capacidade de exercer pressão sobre o governo, que se calam, indiferente. O que acontece num local pobre é indiferente para as camadas médias. Então a população se omite. E tantas outras possibilidades, como a lei que não se aplica. Essas três causas são as causas prioritárias, as causas 1, as causas 2 e a causa 4. Você aprende as causas 1, 2 e 4 no capítulo 8 do seu método e a como estruturar a sua redação no capítulo 14 do seu método. O capítulo 14 guia a forma da sua redação. Lá você vai aprender o que cada período deve fazer e como cada período deve ser construído. Portanto, a redação dessa semana é uma redação causal. O problema é a desigualdade da ocupação do espaço na cidade. As causas são essas três que eu já apontei. Repertório sociocultural, o Alberto te deu vários. Caso você queira fazer repertórios comprobatórios. E também existem os repertórios tangenciais que são correlatos à causa. Isso você vai entender lendo o capítulo 8. Proposta de intervenção. Proposta de intervenção, o Alberto talvez tenha boas ideias. Tipo o quê, Alberto? O que a gente pode fazer para melhorar esse processo? Para fazer com que se torne mais digno? Levando em consideração, Alberto, que a gente tem um estado de terceiro mundo, né? Que a gente não manda todo mundo morar em casas maravilhosas, né? Levando em consideração o mundo real, né? O que o Estado hoje pode fazer pela gente? O Estado pode, primeiramente, fazer e aplicar o Estatuto da Cidade na sua integralidade. E como se aplica isso, Alberto? Aparecer aqui. A aplicação do Estatuto da Cidade, galera, se dá por meio da gestão municipal. Então, a gestão municipal, o munícipe, o prefeito e seu governo são responsáveis pela construção das políticas democráticas de moradia, de organização do território, de saúde, educação, transporte, etc. Embora o saneamento seja de atribuição do governo do Estado. Tá? Então você tem aí uma questão que é federativa, cada ente da federação tem o seu papel na dinâmica, mas o gestor do território, por excelência, é a prefeitura. Ou a gestora do território, por excelência, é a prefeitura. Então o Estatuto da Cidade, ele dá uma série de instrumentos que permite, em tese, através de políticas públicas mais contundentes, a resolução dessas problemáticas ou a mitigação. O termo mitigação é muito usado em política pública. Você vai mitigar o problema. Então, vou dar um exemplo simples. O IPTU progressivo, ele aumenta o IPTU ano após ano de propriedades que não cumprem função social, até que elas cumpram. Okay? Com essa arrecadação do IPTU progressivo, o Estado garante a possibilidade financeira, né, de fazer uma política habitacional mais contundente de fato.
E aí você está falando o quê, Alberto? De tirar pessoas de área de risco. Se o risco for real e iminente, geologicamente falando, tá? Essas pessoas precisam ser retiradas e realocadas adequadamente, o mais próximo possível do seu local anterior. Isso é o que é dito na ONU. O direito humano à moradia, ele fundamentalmente se estabelece a partir de um deslocamento responsável, sustentável e próximo daquela família ou daquelas famílias em situação de risco e vulnerabilidade. Essa informação que ele está dando sobre deslocar para regiões próximas, isso compõe o tal do detalhamento da proposta. Muitos de vocês vão falar sobre construção de casas populares. É normal que todo mundo fala. Construção de casas populares. O conceito que eu já acho esquisito é o popular. Né? Toda casa é popular. Né? Quando você fala popular, tu fala casa de baixo custo para pobre, né, dentro desse processo. Beleza. E eu acho que é uma informação interessante que esse processo de construção de habitações dignas, muito melhor do que casa popular, esse conceito que é cheio de preconceito. Moradia digna, né? Para usar o conceito. Ou moradia jurídica. Sabe qual é? Moradia jurídica. Devolver moradias jurídicas. Sempre deixando claro que, cara, não é que nem se faz. Você tira um cara de uma favela que está sendo desapropriada por qualquer razão, que fica na Zona Sul, e manda o cara para o interior de Campo Grande. Nada contra Campo Grande, mas para um cara da Zona Sul ir para Campo Grande, você inviabilizou a vida dele. Claro, inviabilizou a vida dele agora se tornou um inferno, porque você só manda ele para lá. Ele vai ter que continuar pegando 2 horas de trem. É isso, né? Então, quando você entende que o sujeito é pleno de direitos, é isso aí. Então, a gente pode pensar em obras de contenção, né, de risco, quando necessário for a construção de moradias dignas, jurídicas, e fazer valer o estatuto da cidade. E realizar o plano diretor democraticamente. Então, esses entes sociais que você está citando, Bernardo, fundamental, esses entes sociais, eles são, sim, sujeitos sociais do estatuto da cidade. Então, eles precisam estar no cotidiano político da cidade, né? Construindo, participando de todas as políticas públicas e da elaboração do plano diretor. O plano diretor não pode ser feito, por exemplo, no escritório ou no gabinete do secretário de urbanismo do município. Ele tem que ser efetivamente construído a várias mãos, para que o olhar sobre a favela seja um olhar de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, uma das soluções muito versadas pelos urbanistas, principalmente, é a tal da urbanização das favelas. Então, não removê-las, mas urbanizá-las. Melhorar, por exemplo, acesso, criar condições de sociabilidade adequadas, melhorar casas que não estejam em condições mínimas, garantir o acesso às engrenagens de saneamento, bababi, bababá. Tudo isso é importante. Só que não adianta você urbanizar a favela com projetos que sejam feitos, produzidos no escritório ou até mesmo no laboratório da USP ou da UFRJ e levá-los prontos, né, para a favela A, B ou C, ou para todas as favelas, como se elas fossem corpos uniformes. Cada favela tem uma particularidade, tem uma multiplicidade de território, uma multiterritorialidade, múltiplos anseios, populações muito diferentes, embora o conteúdo social seja predominantemente de uma mesma faixa, predominantemente, não apenas, mas predominantemente. Então você tem que tratar a favela como um tipo de uso, uma forma e um conjunto, né, socioterritorial plural. E com poder, com voz ativa para determinar, para orientar e designar, inclusive, os recursos. Temos R$1 milhão para fazer a urbanização da favela da Carobinha, em Campo Grande. Vamos trabalhar esse R$1 milhão, que é o orçamento, com o morador. É o chamado orçamento participativo em estado bruto. O morador está ali designando esse valor, aquilo outro. Alberto, me dá uma experiência em que o orçamento participativo aconteceu de forma bem sucedida no Brasil. Porto Alegre. Porto Alegre tem experiência de orçamento participativo. Porto Alegre é um município que mais avançou na década de 90 e na década de 2000, né? Sobretudo antes, olha só que interessante, antes do Estatuto da Cidade já tínhamos exemplos de mecanismos que passaram a ser incorporados no Estatuto a partir de 2001 em Porto Alegre.
né? Então, quando você pensa hoje no Rio de Janeiro, experiências de Porto Alegre são experiências muito interessantes que podem ser incorporadas ao nosso município, sobretudo no orçamento participativo, em políticas mais plurais, dando voz e dando poder à população para designar, orientar os recursos e não importando modelos, né, ou importando sistemas acadêmicos, né, para determinados territórios, simplesmente porque você acredita que aquela estética, que aquele formato, que aquela ideia, né, são mais interessantes do que aquilo que o morador tem para dizer. Ok? Ou nós fazemos uma revolução democrática de fato, em que as vozes desses territórios segregados e profundamente fragmentados da dinâmica política e econômica, né, ou você puxa esses territórios pela voz, né, ou então nós vamos continuar chegando à favela com um olhar ou com uma aura de salvacionistas, fazendo safari urbano, e não reconhecendo a favela como cidade. Favela é cidade. E a favela é produto de um processo violento de construção de um espaço urbano voltado a um determinado grupo social, uma determinada dinâmica econômica e uma determinada dinâmica política. É isso. Sintetizando todo o processo a partir de agora, sugestão para começar essa redação, você pode fazer qualquer citação jurídica sobre direito à cidade ou sobre direitos mais abrangentes, direito à dignidade, direito à igualdade, direito à moradia. Fala do problema, foca na vítima, tese número 1, o problema existe devido a 2 causas, a sua meta na redação passa a ser provar que as causas que você apontou são de fato causas, eu te dei 3 causas, causa 1, sociedade que se omite, causa 2, Estado que não participa, e causa 4, a formação histórica, essa causa é linda quando bem executada. Obrigatoriamente, para você fazer isso, tem que ler o capítulo 8. Dá um trabalho, mas o carnaval está aí para isso. Outra coisa importante, pra caramba, na hora de construir seus argumentos, se você quiser ser mais comprobatório, mais temático, use o material que o Alberto utilizou para passar para você informação de citações temáticas, coisas que têm a ver com esse tema. Se você quiser ser mais genérico nesse início, eu acho que faz parte do processo também, existem citações das causas. Guia a tua redação pelo capítulo 14, e na hora de estabelecer a sua proposta, conjugue 2 coisas. Claro, construção de casa, mas também a proteção das casas que já estão construídas, em paralelo a fazer valer o Estatuto da Cidade. Fazer com que a vida daquelas pessoas ali sejam vidas de pessoas de fato iguais. Cidadãs. Né? O cidadão, a gente já sabe, é ter plenos direitos. Levando em consideração que o Estado não dá nada, ele devolve coisas. Todo mundo trabalha para manter o Estado erguido. O Estado devolve. Quando você tiver essa compreensão, a sua redação começa a ter criticidade. Lembrando que o conhecimento crítico, o aprofundamento e os detalhes fazem a diferença de uma redação que chama a atenção do receptor para uma redação enfadonha e burocrática, que é a maioria das redações na idade de vocês. Portanto, vá um pouco além e transcenda. É isso aí. O que a gente tinha para falar sobre o tema de hoje, a gente falou. Nesse exato momento, você respira fundo e começa o processo de confecção do seu texto. Eu vou estar ansioso aguardando a melhor redação de sua vida até aqui. Um pouco melhor do que a última. E é isso aí. Um grande abraço a todo mundo. O Alberto quer dar um tchau? Tchau, galera. Aproveita o carnaval, faça a redação e leia os capítulos que o Bernardo indicou. Carnaval, deixa para o ano que vem, que é melhor. E caso você esteja assistindo essa aula em outro momento, por qualquer razão, né, você aproveita o próximo carnaval. E a gente espera que você aproveitou o carnaval passado. A gente tinha prometido que não ia datar as nossas aulas, né? Verdade, não mas ter... carnaval você assistiu. É isso aí. Gente, a gente está gravando em novembro. Bom, um grande abraço a todo mundo. Tamo junto. Fomos! Beijo, galera. Tudo de bom.